muitas aulas nesse blogzinho, no blog do professor Luiz Carlos, né? Que vai aparecer aqui embaixo, pode olhar depois, tá certo? Tem muitas aulas, tem minhas, de todos os outros professores que sempre está aparecendo aqui no programa, ok? Você pode procurar lá que tem a aula de redação. Hoje que eu estou fazendo uma aula diferente de interpretação de texto, mas tem várias outras aulas lá também, ok? Vamos lá, continuar? Vamos agora para a terceira questão. Vamos lá? Bom, ainda falando sobre aquele texto, não é isso? Ao classificar os atos restritivos, né, algo que restringe, né, limita a imigração de injusto, o autor do texto mostra o quê? Lembre-se, não é o que você quer, é o que o autor quer. Então, o que é que ele mostra? Letra A. Somente a opinião dos brasileiros amantes da democracia. Letra B. A sua opinião e de alguns brasileiros. Letra B, quer dizer. Agora, letra C. A sua opinião e a dos leitores. Letra D. Somente a sua opinião. E a letra E. A sua opinião é dos brasileiros em geral. Agora, lendo mais uma vez a questão 3. Ao classificar os atos restritivos à imigração de injustos, o autor do texto mostra, né? Então, vamos voltar lá para o texto, vamos lá. Ok, voltamos ao texto. Aí, olha, ele fala o seguinte no segundo parágrafo, olha aqui. Já no Brasil atual, a imigração de estrangeiros parece liberalizada e imune às manchas do passado, enquanto que no continente europeu, marcha-se a passos largos na direção de conflitos raciais, onde a marca principal é o ódio dos radicais de direita aos imigrantes. Agora ele vai lá para a Europa, ó, no terceiro parágrafo. Na Europa, a história se repete com o mesmo enredo centenário. Imigrantes são bem-vindos para reforçar a mão de obra local em momentos de reconstrução nacional ou de forte expansão econômica. Após anos de dedicação e engajamento à vida local, começam a ser alvo de violência e da segregação. Então, vamos voltar lá para a questão? Então, ao classificar os atos restritivos, ou seja, né, o que restringe, o que limita a imigração por ser injusto, o que acontece com ele, o autor do texto quer dizer o quê, gente? Ele mostra o quê? Então, será a letra A? Somente a opinião dos brasileiros amantes da democracia? Olha aqui, vamos lá? Olha aqui para mim. O que é que vocês acham? E aí? Será que seria somente a opinião dos brasileiros amantes da democracia? No texto inteiro fala isso, somente a opinião dos brasileiros? Deu para perceber que está bem a opinião aqui do autor, né? Do autor e ele fala também um pouco da opinião das outras pessoas, mas aí seria somente da opinião dos brasileiros? Não, né? Então, a letra A não dá para ser. Não. Então, a gente já eliminaria a letra A, ok? Tem uma parte, vamos lá para a letra E, que essa letra E também já não está muito bonitinha. Ela diz assim, ó, a sua opinião e a dos brasileiros em geral. Ele também não deixou tão claro isso, né? Então, a letra E a gente já eliminaria também. A letra D, somente a sua opinião. Não. Vamos ver a letra C. A sua opinião é dos leitores. Olha aqui, muito bem. O que seriam esses leitores? Que leitores? Leitores em geral? Quais leitores seriam esses? Ele deixou um pouco vago. E essa questão ficou um pouco parecida com a letra B. Quando a letra B diz assim, olha aí, vamos lá, volta lá. Quando a letra B diz assim, ó, a sua opinião e de alguns brasileiros, não é? Então, esses brasileiros seriam os leitores seriam os brasileiros. Como seria isso? Então, olha aqui para mim, vamos lá. Então, sai do WhatsApp, menino, olha para mim, muito bem. Então, como é que seria isso? Que tem a opinião do autor, isso todos nós já vimos, né? Que ele fala bastante, que tem a opinião do autor. Ele fala um pouco do Brasil, depois ele vai lá para a Europa e fala que realmente eles usam, não é? Os estrangeiros para a mão de obra. E fala também, logo no primeiro parágrafo, nós já trabalhamos esse primeiro parágrafo, ele fala também que os brasileiros acham isso injusto. Né? Ele não fala leitores em si, eles falam os brasileiros. Então, assim, o que melhor caberia aqui seria a letra B.
a sua opinião, a opinião do autor, certo? A sua opinião e a de alguns brasileiros. Então, quem marcou a letra B, ó, certinho, ok? Vamos para a próxima? Questão 4. Ao escrever que os atos injustos foram cometidos, né, contra esses segmentos do povo brasileiro, o autor do texto mostra que a população brasileira da era Vargas sofria pela discriminação oficial. B. Negros, judeus e asiáticos são vistos como os brasileiros pelo autor do texto. C. O povo brasileiro é constituído de raças e credos distintos. D. Alguns segmentos de nosso povo foram autores de atos injustos. E a letra E. O Brasil e seu povo já passaram por momentos históricos difíceis. Então, mais uma vez, a questão 4. Ao descrever que os atos injustos foram cometidos contra esse segmento do povo brasileiro, o autor do texto mostra que. Então, olha aqui, vamos lá? Então, o que ele quis dizer com contra esse segmento do povo brasileiro? O que seria escrever esses atos injustos, né? Então, o que vocês marcariam nessa questão? Ficaram em dúvida? Porque eu achei essa questão muito fácil, né? Também, né? Não, assim, quando eu olhei de cara, eu gosto de fazer atividade também, porque às vezes, nem sempre o gabarito de alguma outra questão está correto, a gente tem que fazer para ver se concorda. E eu fiz e eu fui de cara, certo? Então, eu achei esse aqui bem fácil, apesar que não muitos acharam, mas essa questão aqui os meus alunos conseguiram acertar, ok? Então, vamos ver a letra A. Seria a letra A? Vamos lá? Letra A. A população brasileira da era Vargas sofria pela discriminação oficial. Até podia ser, mas não tem a ver com contra esses segmentos do povo brasileiro. Então, não é a letra A, ok? Vamos ver a letra B. Negros, judeus e asiáticos são vistos como brasileiros pelo autor do texto. Não, né? Judeus, não rolou muito, não. Vamos ver a letra C? O povo brasileiro é constituído de raças e credos distintos. Tá bonitinha essa, né? Mas vamos ver a letra D? Alguns segmentos de nosso povo foram autores de atos injustos. Foram sim, mas também está vago. Lembrando que interpretação não pode ser nada vago. E vamos ver a letra E. O Brasil e seu povo já passaram por momentos históricos difíceis. Sim, já passaram sim, mas não tem nada a ver com o que pede o enunciado. Então, não é nem a letra A, certo? Nem a B, nem a E. Ficamos entre a C e a D. Então, volta aqui, vamos lá? Muito bem. A letra D. Quando ele fala que alguns segmentos do nosso povo brasileiro foram autores de atos injustos, está muito vago que vem pedindo, porque ele bota entre aspas, dizendo que contra esse segmento do povo brasileiro, né? Então, assim, que ao escrever os atos injustos foram cometidos. Então, ficou muito vago. Essa letra C não vai cair, quer dizer, a letra D não vai cair muito bem. Vamos ver a letra C? Volta lá. Quando diz a letra C assim, ó, o povo brasileiro é constituído de raças e credos distintos. Então, veja aqui, vamos lá. Ó, o povo fala que o Brasil é misturado, né? E é isso mesmo. O brasileiro é constituído de várias raças, né? Várias religiões distintas, ou seja, tudo é variado. Então, quando ele diz que ao escrever os atos injustos foram cometidos contra esse segmento do povo brasileiro, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer isso, que o povo brasileiro é constituído de várias raças e credos, e foi injusto com o nosso povo, certo? Então, é a letra C. Tenho certeza que vocês acertaram, ok? Vamos para a próxima? 5. O segundo parágrafo do texto é introduzido pelo segmento. Presta atenção, segundo parágrafo, não é segunda linha, ou segundo parágrafo, ok? Então, o segundo parágrafo do texto é introduzido pelo segmento. Já no Brasil atual, tal segmento indica o quê? Letra A. Uma oposição de local e tempo, uma oposição
oposição de tempo, uma consequência do primeiro parágrafo, uma comparação de duas épocas ou uma indicação das causas dos fatos relatados. Então, vamos voltar lá para o texto e olhar o segundo parágrafo. Então, vamos lá para o segundo parágrafo. Então, no primeiro ele vem falando o que aconteceu com as restrições, blá, 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 blá. Aí ele já começa, né, dizendo, já no Brasil. Então, lá no primeiro, né, ele fala o que vem acontecendo e o outro ele já vai dizendo, já no Brasil, a imigração é isso, aquilo, outro, não é isso? Então, vamos lá para a questão. Então, vamos aqui. Como ele diz, o segundo parágrafo do texto é introduzido, já começou, já no Brasil, certo? Tal segmento vai indicar o quê? A, B, C, D ou E. Olha aqui para mim. Vamos lá? Bom, essa é facílima. Logo de início, você já vai eliminando logo várias. Por exemplo, a letra A. Quando você começa, já no Brasil, né? Olha aqui para mim. Vamos lá? Pronto. Na letra A vem falando sobre o quê? Vem dizendo uma oposição de local e tempo, né? Então, local, tudo bem, porque você já vai falando sobre já no Brasil, mas o tempo, que tempo, né? Então, assim, a letra A a gente já eliminaria, com certeza não é a letra A. Na letra B, ele fala o quê? Ele diz uma oposição de tempo. Essa aqui não seria mesmo, então a gente já eliminaria duas, já estava assim, opa, tô quase lá, já eliminaria duas assim, rapidinho, certo? Aí a letra C, volta lá na letra C, olha aí. Uma consequência do primeiro parágrafo. Volta aqui. Oi? Consequência, primeiro parágrafo. Tá louca. Não. Vamos lá? Volta lá? Então, a gente já sabe que não é A, que não é B, que não é C. Nós temos a D e a E. Olha a D. Uma comparação, certo? De duas épocas. Interessante. E a letra E? Uma indicação das causas dos fatos relatados. Então, volta aqui. Vamos lá. Eu tenho a letra D, que é uma comparação de época, porque ele fala. Primeiro ele diz o que está acontecendo, depois ele faz já no Brasil, depois ele fala lá na Europa, né? E depois ele fala da letra E, que ele diz o quê? Que ele diz que tem a indicação das causas dos fatos relatados. Mas causa de fato relatado ficou uma coisa algo meio confuso. Então, vamos eliminar a letra E e vamos deixar o quê? Na letra D, comparação de duas épocas. O que aconteceu antes, né? O que aconteceu antes no Brasil, o que acontece agora e o que acontece sempre, o que vai acontecer. Então, ou seja, é uma comparação de duas épocas. É a letra D, essa aqui foi para ganhar a questão, para nenhum menino tirar zero, viu? Né? Para pelo menos ficar com 2, ok? Vamos para a próxima etapa agora.